evidentemente se percebe que é uma campanha, não é? E, portanto, esta campanha que teve um sucesso imenso, também, rapidamente, digamos, para incorporar um bocadinho um pouco da aura do êxito, não é? Rapidamente se espalhou, na esperança de todos os candidatos que adotaram que também ficassem um bocadinho Barack Obama da sua própria terra. E, portanto, aqui são só algumas imagens que ilustram exatamente quão poderoso foi depois a campanha do Barack Obama. Por um lado, no seu discurso, o slogan, Yes We Can, foi a frase mais célebre do ano, não é? Foi dita também por José Sócrates em Guimarães, quando foi a rentrée depois do verão, também disse sim, nós podemos. E foi também o lema da campanha do Veltroni em Itália, em 2008, Si può fare, portanto também tornou-se o próprio lema da campanha. E depois também na Alemanha também foi adotado esse mesmo lema, e agora em Inglaterra o Nick Clegg do terceiro partido, e que também, enfim, e agora faz governo, também não utilizou como slogan, mas estava constantemente presente no seu próprio discurso. Portanto, por um lado, esse slogan que foi, enfim, faz escola, não é? Digamos assim, rapidamente, e também o layout, a imagem, não é? E aqui vemos ali novamente o print do site do Barack Obama, e vemos como foi rapidamente adotada. Temos ali dois exemplos aqui extremados no sentido do ponto de vista geográfico, Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, e o José Sócrates, não é? Portanto, ambos também incorporaram esta mesma estratégia do Barack Obama, também certamente na esperança de que aqueles eventos por osmose fossem positivos, e foram, e não deixaram de ser positivos para as suas próprias campanhas. E, portanto, obviamente que muito rapidamente que sobrevoei aqui um conjunto vasto de questões e que confirmam necessariamente o êxito e a qualidade de que esta campanha foi feita, mas há outras questões que não têm sido faladas que me parecem que também são importantes registar e que transcendem um pouco assim, digamos que é descascar um pouco um mito. Por um lado, outra questão que foi fundamental e que não foi muitas vezes enfocada é que o próprio Barack Obama, no início da sua carreira, ele foi um organizador comunitário, foi assim que ele começou. Organizar bairros sociais e degradados, com más condições em Chicago, conseguir levar os miúdos a praticarem desporto, a contribuírem, a ajudarem a pintar as casas, portanto, organizar equipas. E foi exatamente o que esta grande campanha fez e demonstra o que é que foi saber organizar e galvanizar uma equipa. Levando-a a sério, exigindo dela, mas também dando responsabilidade e dando recompensa. E, portanto, no fundo, isto é em escala do país, aquilo que o Barack Obama aprendeu e também soube fazer do ponto de vista local, que não desconstrói um pouco o mito, mas não retira, obviamente, nenhum valor. E, por outro lado, há outra questão que também é preciso ter em conta, que fica completamente ofuscada pelo próprio Barack Obama, que era o contexto próprio norte-americano, não é? E todos os livros clássicos dizem, 8 anos depois de um partido republicano, qualquer democrata ganha. Não desprimou para Barack Obama, mas depois de 8 anos de um partido, o outro partido, genericamente, a não ser que o cometa, enfim, a pior das campanhas, face à pior das campanhas, a tendência é que ganha. E, portanto, aí contextualiza um pouco a própria vitória de Barack Obama, também a crise económica que os Estados Unidos já atravessava, a profunda crise social e política, nomeadamente todo o problema com as pessoas que regressam da guerra do Iraque e do Afeganistão, que são muito mal integradas no próprio país, e problemas sociais gravíssimos que nem sempre chegam às notícias, mas que obviamente na sociedade norte-americana eram sentidos de uma forma muito deprimente, e portanto estes contextos, o contexto crítico do ponto de vista económico, do ponto de vista social, do ponto de vista político, 8 anos depois de George W. Bush, também digamos que Barack Obama no fundo é o produto que foi 8 anos do George W. Bush, não retira o mérito a Barack Obama, mas contextualiza e relativiza um pouco o mito. E, na minha perspectiva, a grande vitória de Barack Obama não foi ganhar a presidência, mas foi ganhar as primárias. Essa, sim, foi a sua vitória. Digamos que esta era a parte mais fácil, salvo seja, em relação a tudo isto. E está. E terminei. Muito obrigada. Um breve comentário, porque eu achei de facto muito curiosa esta questão que aqui levantou, da forma como
houve um conjunto de réplicas por todo o mundo em relação àquilo que foi o sucesso do Obama. Não sei que efeito é que produziram. A réplica, às vezes, em relação ao original, o próprio público-alvo, os cidadãos, interpretam muitas vezes um pouco por imitação, por mais do mesmo. Esses sim, se calhar já não passaram despercebidos, já passaram a ser construídos, ao contrário daquilo que se calhar dizia que de facto, se calhar a grande vantagem da campanha do Obama foi de facto, foi tão profissional, que passou despercebida grande parte daquilo tudo que era de facto construído. E também sublinhar aqui as questões que falou da forma como foram responsabilizados. E houve um fenómeno também muito parecido aqui em Portugal, em que também o Partido Socialista tentou a reboque daquilo que foi a campanha do Obama. Também se fundou a questão dos voluntários da campanha de Sócrates, mas para quem andou um pouco no terreno, a responsabilidade foi zero. Portanto, os voluntários eram apenas praticamente acompanhantes de caravana e de facto não houve a intervenção. E eram militantes. Eram militantes, as suas maneiras, mas parece também alguns que não eram, mas acima de tudo foram mais elementos para engrossar a campanha e não elementos com a capacidade de mobilizar outros. Nem tiveram esse papel atribuído, ou seja, também aqui levantar a questão da forma como os partidos ainda são muito fechados, fecham-se até os seus próprios militantes. Hoje em dia a natureza das campanhas, e depois podia fazer uma reflexão sobre isto, a natureza das campanhas também se alterou substancialmente. Hoje o papel do militante em relação à participação na campanha mudou muito, e aqui dando um caso aqui mais local do que aquilo que a gente encontrou há 15 ou 20 anos. Portanto, a grande parte da campanha passava pelos militantes, à fixação da própria propaganda, à distribuição de folhetos. Hoje em dia, com o fenómeno dos outdoors, da forma como se chega através dos outdoors, grande parte daquilo da entrega a empresas privadas, agências de comunicação, etc., aquilo que era o trabalho até do próprio militante e o seu papel hoje em dia nos partidos, porque esse é um papel muito ativo e galvanizador dos próprios militantes, se tem vindo de facto a diluir neste confronto de facto com as grandes agências de comunicação. E, portanto, no meu entendimento, esse grande mérito houve da campanha de Barack Obama, que muita gente confundiu a questão das redes sociais, que de facto foi inovador na forma como as utilizou. E eu lembro de ouvir uma expressão do elemento ligado à campanha dele, quando veio à Europa, dizia: bom, nós não fizemos mais com redes sociais do que através delas organizar reuniões de tupperware político. Portanto, ou seja, não foi apenas a divulgação da mensagem através das redes sociais, mas foi através das redes sociais reunir grupos em cada uma das comunidades, fazer pequenas reuniões de tupperware político onde a palavra passava.